Olá, olá meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, começando mais um devocional, 12 dias de oração para 12 meses de bênção na presença do Senhor e cada dia entregando uma chave, um segredo para que você possa viver um ano extraordinário, abençoado pelo Deus Todo-Poderoso. E hoje a chave está lá em Mateus capítulo 6, no versículo 6. Diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Amém? Então a chave aqui hoje é muito simples, é a oração. Nós falamos sobre meditar na palavra e hoje nós vamos ver a importância da oração. Você quer ter um ano abençoado? Não só um ano, mas uma vida abençoada, uma jornada feliz. Você tem que ter uma vida de oração. Você não pode ser aquela pessoa que só ora quando está com problema, dificuldade. Não, você tem que orar sem cessar. Você tem que orar todos os dias. Tem que ser constante no altar. A oração tem que ser um hábito na nossa vida. Assim como a gente se alimenta todo dia, a gente faz a higiene, a gente dorme todo dia, é uma necessidade a oração. Não tem vida cristã sem a oração. Jesus orava e ensinou muito sobre a oração. Então, é muito importante que nós aprendamos a praticar a oração. A oração tem recompensa. O homem e a mulher que ora tem resposta, tem direção, tem livramento, tem poder de Deus, consegue vencer as batalhas espirituais, ele tem intimidade com Deus, ele tem revelação da palavra de Deus. Então é muito importante que você cultive o hábito de orar sempre, de orar todos os dias. Então nós vamos ver aqui como que nós desenvolvemos esse hábito de orar, como cultivar o hábito da oração. Em primeiro lugar, prepare um ambiente para a oração. Jesus fala aqui do quarto. Você entrar no quarto, em um lugar isolado. Prepare um lugar, um ambiente, uma sala, um quarto, um lugar onde você pode ficar sozinho com Deus, sem distração. O objetivo é eliminar a distração. Você pode colocar ali um fundo musical. Eu particularmente gosto de fazer isso, coloco um fundo musical. Na igreja eu oro no escritório, em casa eu oro lá numa sala que nós temos em casa, e eu coloco um fundo ali, fico sozinho, já procuro pela madrugada ou pela manhã bem cedo, e aí eu tenho um tempo a sós com Deus. Então tem aquela oração coletiva na igreja, tem aquela oração com a família, mas é muito importante você cultivar esse tempo a sós com Deus. Então, a primeira coisa, prepara um lugar. Jesus falou, entra no quarto e fecha a porta. Um lugar para você ficar a sós com Deus. Já prepara um ambiente de oração. Segundo, coloque um horário. Atos capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. A hora nona era 3 horas da tarde. Então, todo dia, Pedro e João, eles iam ao templo. Você vê, eles tinham um lugar, eles iam ao templo 3 horas da tarde para orar. Então, você pode estabelecer todo dia, você vai ou 6 da manhã, ou meio-dia, ou 10 da noite, ou meia-noite, ou 3 da manhã, não importa, o horário que ficar melhor. Dentro da tua rotina, você se organiza, estabelece um horário, porque se você não colocar um horário, às vezes passa o dia e você não ora, aquela correria. Então você tem que ter uma agenda, organizar o seu dia, os seus horários, sua rotina, e colocar ali um horário para a oração. Pedro e João oraram às 3 horas da tarde, eles paravam tudo, agora é o meu momento com Deus, é o meu momento de oração. Então prepare um lugar, estabeleça um horário. E tem a disciplina, Daniel 6, versículo 10, que Daniel 3 vezes ao dia dobrava o joelho e dava graças diante de Deus. Então ele tinha aquela disciplina. Então a oração, como qualquer coisa na vida, vai exigir a nossa disciplina. Não tem vida
de oração, tem vida espiritual sem a disciplina. Então você tem que ser disciplinado, autodisciplinado. Você orar, estabelecer um lugar, estabelecer um horário e você levar aquilo ali de forma sagrada. Aquilo ali é sagrado, você para tudo e é o seu momento com Deus. Você vai para aquele lugar de oração e você fica ali 20 minutos, meia hora, 1 hora, conforme a tua disponibilidade, conforme ali a sua comunhão com Deus. E você vai ver que quanto mais você ora, mais vai vir o desejo, a vontade, a necessidade de orar, de buscar mais a Deus. Então, tenha um lugar, estabeleça o horário, tenha disciplina. E vai exigir o que também? A perseverança. Paulo diz, perseverai em oração. Então vai ter muitas pessoas que começam a orar, mas logo param. Ela não persevera. Então a oração vai exigir o quê? A perseverança, a constância. Você tem que ser constante no altar, constante na oração, na vida com Deus. E por que nós devemos orar? Vou te dar 3 razões que devemos orar. Primeiro, porque é a oração, relacionamento com Deus. Você quer ter um relacionamento com Deus? Você quer conhecer o Criador? Você quer conhecer o Pai Celestial? Então a chave da intimidade com Deus é a oração. Segunda razão, por que nós devemos orar? Porque é um dever. Lucas 18, versículo 1. Palavra de Jesus. Lucas 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever, responsabilidade, compromisso de orar sempre e nunca desfalecer. Então o cristão tem um dever, uma responsabilidade, um compromisso de orar sempre. Não é orar esporadicamente, de vez em quando, não, orar sempre, orar todos os dias, é um dever. Mas não é porque é um dever que tem que ser um peso, orar não pode ser um peso, orar tem que ser um prazer. Como disse o salmista, minha alma tem fome, tem sede de ti, ó Senhor. Você tem que orar até a oração ser prazerosa, você passar ali momentos de deleite. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Tem gente que tem prazer de assistir um jogo, em uma distração, um filme, uma novela, qualquer coisa, menos na oração. Então quando a oração se torna um prazer, já não é mais um peso. É um dever, mas tem que ser feito com amor, com alegria. A Bíblia diz, servir o Senhor com alegria. Então, a sua vida de oração não seja um peso, seja prazerosa, seja algo agradável. E em terceiro lugar, por que nós devemos orar? Porque Jesus orava. Ser cristão, ser parecido com Cristo. Então, Jesus sendo Deus, mas ele como homem, para ele fazer a vontade do Pai, para ele cumprir a missão, ele entendeu que ele precisava passar muito tempo em oração. Você vai ver em Marcos capítulo 1 que ele acordava de manhã bem cedo para orar. Começava o dia em oração. Quando ele ia terminar o dia, depois de atender as multidões, ele subia ao monte e ficava sós em oração também, até a madrugada. Teve momentos que ele passou a noite em oração. Quando ele foi escolher os 12 apóstolos, antes de uma grande decisão, ele passava ali vigílias de oração, passava a noite em oração. E lá em Lucas 22, quando antes da crucificação, a Bíblia diz que Jesus está triste, angustiado. A Bíblia diz que ele perseverava em oração, que ele orava mais intensamente. Então você vê, se Jesus, o nosso Senhor, teve essa necessidade de ter uma vida intensa de oração, quem sou eu para não orar? Quem é você para não orar? Se você quer fazer a vontade de Deus, você quer ser um cristão vitorioso, você quer vencer as tentações, os pecados, quer vencer o diabo, quer ter poder espiritual, intimidade com Deus e ver o plano que Deus tem, você tem que ser um homem ou mulher de oração. Então ore, persevere em oração, clame a Deus. E isso vai ter um resultado. Vamos ver o resultado de uma vida de oração? O resultado do hábito de oração, o resultado é o quê? Primeiro, resposta. Você vai ter resposta. Clama a mim e responder-te. Então quem ora vai ter resposta, quem não ora não vai ter. Ele diz, quem pede recebe, quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Então portas vão se abrir, você vai ter resposta, você vai alcançar o que você tem pedido, tem buscado na oração. Você vai ter paz. Pessoa que ora, uma pessoa que tem paz, tem alegria,
tem equilíbrio emocional. Faz bem para o seu corpo, a sua alma, para o seu espírito, para a sua mente, você ter uma vida de oração. Em terceiro lugar, vai ter proteção e livramento. Jesus falou: vigiai e orai para não entrar em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E só tem um jeito de vencer, através da oração. A pessoa que ora, ela vai ser protegida, guardada, ela vai ter força para resistir à tentação, ao pecado. Você vai ter direção espiritual, direção, orientação da parte de Deus. Deus vai dirigir, orientar você. Você vai saber o que fazer, como fazer. O justo entende o tempo e o modo, a Bíblia diz. Você tendo intimidade com Deus, você vai saber também como lidar com o filho, como lidar no casamento, nos relacionamentos, como resolver uma situação. Isso é resultado de uma vida intensa de oração. Você vai ter intimidade com Deus. A pessoa que ora, ela tem uma comunhão, uma intimidade com Deus, que a outra pessoa que não ora não vai ter. Então, você quer ter intimidade com Deus? Seja um homem ou uma mulher de oração. Qual mais resultado? Você vai ter revelação da palavra. Tem gente que lê a Bíblia e não entende nada, mas a pessoa que ora vai ter revelação, porque é o Espírito Santo que nos revela as grandezas de Deus. Você vai ser uma pessoa que vai ter revelação espiritual, discernimento espiritual, sensibilidade espiritual. E você vai viver o sobrenatural. A pessoa que ora, ela vive o sobrenatural. Cura, milagre, libertação, portas abrindo, coisas extraordinárias. Então nós vemos ali o sobrenatural na vida de Jesus, de Elias, de Moisés, dos apóstolos, porque eles eram homens de oração, homens que passavam horas ali na presença de Deus, em oração. Então eles viviam o sobrenatural, e que você possa viver o sobrenatural também, que você possa se tornar um homem, uma mulher de oração. Amém? Vamos orar agora? Vamos praticar essa fé? Feche os olhos. Pai, obrigado. Eu oro abençoando, Pai, que o Senhor coloque esse desejo, essa paixão, essa vontade pela oração. Deus, desperta o teu povo, a tua igreja, que possamos orar sem cessar, que possamos orar e perseverar em oração, ó Deus. Aquele que já ora, que ore mais. Aquele que não ora, Deus, desperta, aviva, levanta, fortalece, restaura, Deus. Faz uma obra, um milagre na vida desse homem, dessa mulher, e nos ajude a partir de hoje, Deus, ser pessoas de oração. Pessoas, ó Deus, sejamos conhecidos como pessoas de oração, assim como Jesus, como os apóstolos, homens e mulheres de Deus da Bíblia. Pai, então que assim seja o teu povo, a tua igreja, Pai, que a tua igreja, meu Deus, seja uma igreja de oração, que ora intensamente, que persevere em oração, que vença as batalhas, que vive o sobrenatural, o milagre. Pai, eu oro abençoando cada pessoa, que o Senhor os fortaleça, Pai, e que esse desejo, essa vontade, essa palavra, essa oração venha despertar esse meu irmão, essa minha irmã, para essa vida de oração. Eu oro, abençoo a todos, crendo que o Senhor ouve e atende, e já te agradeço. Obrigado e amém. Glória a Deus, meus amigos. Olha, forte abraço. Aqui no vídeo é rápido, é objetivo, mas você pode agora continuar essa oração, buscando a Deus e viver a intimidade, a comunhão sobrenatural. Deus abençoe, forte abraço, fique na paz.